vendo o Santos Dumont e a gente não entendia, agora entendemos porque que vimos aquelas fotos com o Santos Dumont. Ficamos ali por quase 20 anos. Ali a gente recupera uma das primeiras atas de reunião da Comissão de Logradouro, que permanece no arquivo até hoje. E 2 anos depois ele é transferido, 20 anos ficamos ali, ele é transferido em 63 para o Palácio da Marquesa de Santos, que hoje em dia é um museu. Ficamos lá por 2 anos e fomos talvez para o pior endereço que já tivemos, que é no 2º andar de um prédio da Secretaria de Educação e Cultura, e ficando lá até 1979, quando somos transferidos para esse prédio. Então aqui a gente vai fazer um pouco um passeio por essa história. Eu não posso mudar aqui, é você que muda. Isso são imagens de como era ali no Paço Municipal. Que era esse prédio. Ainda temos muitos homens nos arquivos, o que vai rareando com os anos. Isso é como a documentação estava acondicionada, de forma terrível. Vai piorar depois muito aqui na Avenida Pedro II. E aí quem lembra, um dos últimos diretores, que é o Werneck da Silva, que foi o professor no IACS também, na comunicação. E quando a gente vem para cá, esse é o primeiro prédio, enfim, formalmente instalado para ser um arquivo. Continuamos só mulher. Bom, é importante, enfim, que nessa noção de municipalidade, se a gente tem uma noção de capitalidade para a documentação do Arquivo Geral, essa noção de capital federal, capital em 74, com a lei complementar do Geisel para a fusão dos estados da Guanabara e do Rio, essa mudança para a cidade é muito marcante, né? Essa noção de que nós somos um município, não mais uma capital, por mais que sejamos um município capital do Estado, vai marcar muito a documentação e vai marcar muito a documentação em si, né? Essa primeira gestão do Marcos Tamoio é uma gestão que produz muito, né? Produz muito em edifícios, em estrutura, ela dá muito uma estrutura a essa prefeitura, que se torna bastante importante, mas é uma das primeiras vezes que se vai se deparar com a ideia de que somos mais um município. Se a gente pensar sobre toda a questão de lei de acesso, quando a LAI
instituída em 2011, e ela é assinada no mesmo dia da Comissão Nacional da Verdade, não à toa, né? Acho que quem está na área há mais tempo lembra da famigerada 11.111 de 2005, que nos proibia de ver tanta coisa, numa medida provisória ali na passagem do Fernando Henrique para o Lula, que a gente não acreditou que fosse vingar. Ela não só vingou, como ela virou uma lei que restringia muito acesso. Não é à toa que a LAI e a Comissão Nacional da Verdade, que no Brasil é a Comissão Nacional da Verdade e não da Reparação, são assinadas no mesmo dia. A LAI, ela é imposta de cima para baixo, não há uma consulta ao CONARC, nem a comunidade arquivística, o que é uma lástima, transferindo muito hoje uma noção de que são as controladorias que têm uma preponderância sobre a LAI e não os arquivos, o que para nós é bastante complicado. Mas, quando a LAI foi instituída, e aqui na Prefeitura nós fizemos em 2012, quando o decreto da Prefeitura regulariza a LAI aqui dentro, nós poderíamos estar comemorando 10 anos de sucesso de gestão de documentos na Prefeitura do Rio, porque a Prefeitura do Rio é uma das primeiras que em 2002 uma cidade tem uma lei de arquivos adaptando a lei 8.159 à realidade do município, mas infelizmente isso não era uma prática. Como se você pensar esses 7 anos depois da LAI, você ainda tem a LAI muito mais burocratizada e muito mais numa busca por informações de uma maneira às vezes desordenada. Eu vejo muitos arquivistas que antes de vir aos arquivos recorrem à LAI para ter acesso a uma documentação que já está aqui, o que é bastante danoso, porque fica uma coisa de fiscalização e dá a impressão de que os arquivos não teriam como dar acesso àqueles documentos, o que é uma pena, mas para que a LAI aconteça, é muito importante. Eu acho que a comunidade arquivística precisa, num momento como esse, se debater mais dessas questões, e talvez o CONARC precise enfrentar isso de uma maneira mais forte, que não existe LAI se não existe programa de gestão de documentos. E isso está sendo colocado de forma separada, né? Como se a informação que se pede, você dá apenas aquela informação, procurando ela onde for, e não que o cidadão possa se apropriar da cidadania e ele mesmo entrar em contato com as instituições e ter acesso a esses documentos, se isso não seria um caminho muito mais plausível do que o que a gente tem vivido ultimamente. Então, acho que é uma noção ainda muito pouco divulgada, tanto pela comunidade arquivística, sobre o que seriam os arquivos, o que seriam os arquivos públicos, o que seriam os arquivos municipais, qual é a função que essas instituições têm como cidadania e acesso aos documentos. É um diálogo permanente, e que enquanto nós não tivermos um pouco um apoderamento e um empoderamento dessas questões, vão ser muito mais os ministérios do planejamento e as controladorias que vão estar legislando sobre um acesso que deveria ser dado pelos arquivos. Isso a gente pode um pouco passar da mesma maneira que os arquivos públicos. Aqui, o que nós tentamos fazer bastante para implementar um programa de gestão de documentos foi, a partir de 2007 e 2008, propor um censo dos arquivos da Prefeitura. Naquela época, o arquivo ainda estava na Secretaria de Cultura, o que dificultou um pouco a sensibilização dos demais órgãos, mas calculamos naquela época 25 quilômetros de documentos a serem tratados, o que hoje em dia deve dar em torno de 35 quilômetros. É como se a gente voltasse e fosse de novo Rio-Niterói. É uma Rio-Niterói ida, volta, ida, o que é uma quantidade gigantesca de documentos. Não nos faltam legislações, né? A gente tem tanto a Constituição Federal, como a Lei de Arquivos, como a Lei Municipal, como a LAI, mas falta ainda uma sensibilização
que talvez em momentos de crise como que estamos vivendo, em que os órgãos não possam mais ter acesso à terceirização da guarda, o que é caríssimo, talvez nesse momento os arquivos passem a ter uma força, mas também no momento de crise não há como nos governos nos darem estrutura para uma política de gestão de documentos. Eles apenas querem que ela seja executada para a economia de recursos. Há também, entre os ministérios públicos e os tribunais de conta, uma sensibilização, e vários arquivos estaduais possuem termos de cooperação com os ministérios públicos, principalmente São Paulo é um deles. Mas a gente tem que lembrar que muitas vezes nesse tipo de política cai sobre nós, na ponta, uma grande exigência sobre a execução das atividades, que não necessariamente a gente tem a estrutura para que elas sejam feitas, né? Então é o órgão que não teria como executar, né? Sempre nesse momento é alguma coisa bastante complicada de como se gerir essas dificuldades. Talvez acho que é um momento de que a comunidade possa pensar melhor como empoderar os arquivos para que, para além de todo um discurso de eficiência, transparência e economicidade, a gestão de documentos seja fundamental para que nós nos apropriemos desse passado. Enfim, aqui eu faço um pouco uma pontuação de como a lei tem sido divulgada dentro das instituições, como há uma dificuldade muito grande dos administradores em entenderem que dar acesso não é dar uma cópia do documento em alta resolução, o que muitas vezes os gestores não entendem. Então ainda é uma grande batalha a ser vencida, e talvez uma grande mobilização de que o que seria lá e como ela efetivamente pode permitir esse acesso era alguma coisa que precisávamos praticar melhor. E o que nós tentamos fazer aqui no arquivo, a partir dessa legislação, mas principalmente da transferência do arquivo para a Casa Civil, é produzir workshops anuais de gestão, manuais técnicos e normativos, visitas técnicas a aos órgãos da direta e da indireta, e a partir dessas visitas técnicas constituir processos para o gestor, o secretário, o presidente da fundação, explicando a situação em que a documentação dele se encontra, que legislação o condena a manter a documentação naquela situação, e isso tem nos ajudado a ampliar as comissões permanentes de avaliação de documentos e a elaboração de tabelas de temporalidade. E aí, como considerações finais, eu gostaria de levantar com vocês uma questão que muito me preocupa e que foi um pouco a fala final da Tereza sobre a documentação na ato digital, né? Há, hoje em dia, já há algum tempo, no governo federal, há o fomento ao SEI, né? E é uma forma de constituição de documentos na ato digitais, como se o papel fosse o grande vilão da administração. O CONARC, ele tem uma Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos que fez um vasto documento ponderando os limites do SEI, né? E eu vi outro dia que o próprio Arquivo Nacional fez também um documento chamado Orientações sobre o uso do SEI nos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, e alguma coisa muito semelhante ao que tem a Fundação Casa de Rui Barbosa, né? É importante que a gente perceba que o SEI está sendo implementado de uma forma rigorosa, de cima para baixo, sem que as instituições públicas possuam formas de guarda dessa documentação no ato digital. O SEI não está preocupado com uma documentação permanente, e ele vai ficar girando lá. A gente tem que lembrar, eu sempre uso essa imagem, peço desculpas por ser grotesca, mas às vezes se tem a impressão que a documentação em papel é como aquele
aquela pessoa com obesidade mórbida, que as pessoas dizem que é só costurar o estômago que ele vai ser magro. E quantas pessoas a gente conhece que voltam a engordar? Ele é gordo na cabeça. Então o problema não é a documentação espalhada desta maneira, porque se a gente não tiver um programa de gestão, a documentação na ato digital vai estar desorganizada da mesma forma em storages que precisam ser trocados a cada 5 anos. Então a documentação eletrônica ela é de um investimento altíssimo e por uma capa de eficiência e economicidade está se dando um valor a essa documentação desta maneira que, se entrar nas administrações desta forma, aniquilará ainda mais essa herança portuguesa de que nós temos muitos papéis. Aí sim chegaremos ao final de que não conseguiríamos nos manter essa documentação tão fortemente. Aqui na Prefeitura nós tentamos, enfim, sensibilizar e foi feito um comitê de governança da tecnologia da informação e da comunicação, onde o arquivo faz parte, mas o que tem conseguido frear essa questão já que é o senhor prefeito que tem que assinar esse convênio com o TRF4, o que nós temos tentado sensibilizar é que o prefeito tenha uma noção de quanto investimento significa colocar o SEI, que às vezes o SEI não precisa ser para a administração como um todo, mas em parcelas que se produzem muitos documentos, mas que isso tem que ser pensado muito criteriosamente e que sem isso nós poderíamos estar incorrendo o risco de uma grande perda de massa documental. E acho que, e falo sempre sobre esses dois projetos de lei, desses projetos de lei no Senado e na Câmara, porque ainda fico bastante assustada que muitos arquivistas e estudantes de arquivologia não tenham conhecimento, mas eu acho que há um diálogo muito intenso entre essa proliferação do SEI, que não se preocupa com a gestão e com a guarda do permanente, e esses dois projetos de lei. Havia um projeto de lei no Senado em 2007 que estava arquivado, ele foi desarquivado em 2015, passou como uma bala no Senado e hoje em dia está na Câmara. Esse projeto de lei ele prevê que os documentos sejam digitalizados, sejam destruídos e só se mantenha o digital. Isso é de uma fragilidade para a administração muito